Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz essa noite? Vamos estar em pé mais uma vez. Os que trouxeram a Bíblia sem perda de tempo, abram comigo no livro de Levítico. Levítico capítulo de número 23. Agora o som ficou bom. E o versículo de número 22. Quero agradecer a equipe que organizou esse evento pelo convite. Tenho certeza que Deus vai honrar a fé daqueles que vieram, e aqueles que não vieram vão ficar amanhã com uma dor de cotovelo, porque quando ouvirem dizer que Deus desceu aqui dentro, que Jesus curou e batizou com o Espírito Santo, eles vão dizer: quem dera eu tivesse tido coragem de ter ido lá. Levítico 23 e 22. O som estava tão bom daquele jeito, quase dando microfonia, estava tão bom. Abre para mim o agudo. Levítico 23 e 22. Quem encontrou, diga amém. Se o som ficar desse jeito, o senhor vai ganhar um beijo. Feito? O senhor é casado ou solteiro? Casado? Com essa carinha? Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de milagre. Já fiz amizade com ela. Estou feliz de estar aqui hoje acompanhado de alguns amigos. Pastor Marcelo Alegria. Dá para entender porque alegria? Olha o rosto dele. Ele tem mais dente na boca do que eu. É um homem de Deus, é um empresário lá no interior do estado. Estou feliz de rever aqui a Geice, cantora. Cadê seu esposo? Cadê o esposo da Geice? Eu já te falei que quando a sua esposa vier, se apresenta. Porque todo mundo pensa que ela é solteira. Está ali o catatal. Dá para entender por que catatal? Deus te abençoe. O pastor Rafael Otávio, que está comigo, e o Cleiton, que estava fora, está ali. Levanta a mão aí, Cleiton. Aquele ali é o Cleiton, meu primo. Levítico 23 e 22 estava tão bom quando estava dando microfonia. Só mexe quando eu falar. Estava bom, agora ficou ruim. Mexeu sim, eu vi seu dedinho fazendo assim, assim. Volta do jeito que estava, mais um pouquinho de agudo. O som tem que estar livrezinho para mim. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixareis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E a igreja diz amém? Coloque a Bíblia no banco ou na cadeira e pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Ficou difícil? Ali naquele campo não tem ninguém bonito, porque ninguém nem descruza os braços. Ah, resolveram. E aí tem, ali nem para levantar presta. Vamos ficar em pé. É aleijado? Se for aleijado, eu já oro para levantar e andar em nome de Jesus Cristo. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Isso. Tristeza deve ter outro lugar para ela ser comungada, lá fora. Aqui dentro, só alegria nessa noite. Porque o nosso Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Quem serve a um Cristo que ressuscitou, dá um grito para acordar a cidade toda. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e nós te glorificamos. E nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar vai ficar pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar. Daqui a alguns momentos os homens e mulheres que entraram tristes aqui voltarão saltando de alegria para suas casas.
Os que vieram caídos voltarão voando nas asas da sua revelação. Todo sentimento contrário a este evento, ó Pai, por mais que o diabo tenha lutado, o Senhor mandou para cá somente homens e mulheres de guerra. E não foi com 42 mil homens que Gideão ganhou a luta, e sim com 300 valentes. Eu profetizo que os que entraram aqui hoje, Pai, quando voltarem para casa, voltarão pingando azeite, voltarão soltando fogo pelas ventas, e Satanás será derrotado. E onde houver um crente nessa noite batizado com o Espírito Santo, pega ele nesse lugar, Jesus. É o que eu te peço agora. E a igreja diz amém. Tome seu assento, aplaudindo a Jesus porque ele é muito bom. Glória a Deus. Respira fundo, olhe para o irmão do seu lado e diga: aperte o cinto, porque nós vamos decolar nessa noite. Veio algum pentecostal para cá? O livro de Levítico, livro escrito por Moisés, é um livro de leis, de legalismo, é um livro de regras, é um livro de projetos estabelecidos por Deus, projetos estes naquela época capazes de mandar o homem para o céu ou para o inferno. Na verdade, nem o céu nem o inferno naquela época estava aberta para o homem. Ou o homem ia para o seio de Abraão, ou ele ia para o Hades, ou Geena, ou Sheol. Tanto um lugar quanto o outro não pode se comparar, nem o seio de Abraão com o céu, e nem o Geena ou o Sheol com o Hades e o inferno. Naquela época em que Moisés escreveu este livro, o povo não estava parado. Israel não estava nem no Egito e nem em Canaã. Eles estavam no deserto. Israel não estava nem no Egito e nem em... Quero ver se o povo aqui é bom de memória. Israel não estava onde? Nem no... e nem em... Eles estavam onde? Não ouviam onde? Vai no ouvido do seu irmão e diga: no lugar onde eu estou, no meio do deserto. E não faz cara de desânimo, pelo amor de Deus. Eu disse que nós estamos com eles no meio do deserto, mas o sol não queima a nossa pele, o frio não endurece os nossos ossos, não faltará pão na nossa mesa, porque se faltar pão aqui na terra, Deus abre uma padaria do céu e faz chover maná para nós. E se algum momento você enjoar do maná, é só falar com ele, aí Deus fecha a padaria e transforma o céu numa churrascaria e faz chover carne na mesa do povo que é apaixonado. No deserto, que para o homem comum é um lugar de muita luta e prova, para o povo de Deus é lugar de conhecer o seu Criador, porque é no deserto que o sapato cresce no pé, é no deserto que a roupa não envelhece, é no deserto que a coluna de fogo se acende à noite e a Shekinah faz sombra durante o dia. É no deserto que a sarça arde e não se consome. É no deserto que a rocha de Meribá tem que vomitar água, porque os que estão no deserto não são errantes. Os que estão no deserto são chamados de semitas, mas não são semitas. Os que estão no meio do deserto podem parecer um povo nômade, mas não são nômades. Eles têm nome, e eles têm um Deus que está por trás dele. E o Senhor ainda avisa: quem tocar no meu povo vai se ver comigo. E o Senhor ainda avisa a eles: quando vocês chegarem onde eu quero colocar vocês, onde a planta do pé de vocês pisar, aquela terra será santa. Onde a mão de vocês tocar, aquele lugar será abençoado. Então eu quero saber se tem alguém no meio do deserto comigo aqui. Agora olha para o seu irmão e diga: então faz uma cara de felicidade, porque no deserto você vai conhecer um Deus cujo nome é Jeová Jiré, o Deus da providência. É no deserto que você vai conhecer Jeová Shalom, o Deus que traz paz no meio da guerra. É no deserto que você vai conhecer Jeová Sidqueno, o Deus que é a sua bandeira, a bandeira da vitória está catalogada na sua mão. Só quem crê nisso solta um grito para acordar a cidade inteira.
Moisés estava no cume do monte, 80 dias jejuando, e agora deixou um monte de gente apavorado. Eu disse que ele estava quantos dias jejuando? Pergunta para o seu irmão: você sabia disso? Ou do boné, sabia disso? 80 dias de jejum. Pastor, mas não foi 40? Não foi. Deuteronômio capítulo 9, você lê em casa. É Moisés que dizia: eu passei 40 dias e 40 noites com o Senhor, não comi pão, não bebi água. Tendo terminado o período de 40 dias, desci com as tábuas da lei nas mãos. Mas quando eu olhei, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E então eu quebrei as tábuas e tornei-me para o monte. E mais 40 dias não comi pão, e durante mais 40 noites não bebi água. Moisés fez um jejum anormal. Até Jesus jejuou 40 dias, mas só Moisés jejuou 80 dias. Se houver algum médico entre nós, alguém que estuda a anatomia do corpo do ser humano, ele vai dizer que isso é uma mentira, porque é impossível um homem ou uma mulher, uma criatura, passar 80 dias em estado de inanição. Mas ao estudar a Bíblia, eu descobri que o que alimentava Moisés era uma comida diferente. A glória de Deus sustentava Moisés, ao ponto de que depois de 80 dias, quando ele desce do monte, ele desce com o rosto brilhando. E ele não precisou falar para ninguém que o rosto dele estava brilhando. As pessoas olhavam para os olhos dele e diziam: o rosto dele estava brilhando. E eu imagino aqueles espirituais dizendo: é que ele passou muito tempo perto de Deus. Quem passa mais tempo perto de Deus fica parecido com ele, porque traz no rosto o reflexo da sua glória. Dá uma olhadinha na cara do seu irmão, pelo amor de Deus, mas com rapidez, antes que ele minta. Olha, tem um amigo que tem um espírito de tartaruga. Eu disse que é com rapidez. Olhou? Onde é que você acha que o seu irmão tem passado os últimos dias? Pelo semblante do crente, eu sei onde é que ele está. Com essa cara de derrota que o irmão do seu lado está, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ele deve congregar na Assembleia de Deus dessa cidade, cujo pastor é uma bênção, que proibiu os crentes de vir aqui e ameaçou excluir. Se você congrega numa igreja onde o seu pastor é um tirano como esse, você tem que ficar com a cara feia desse jeito mesmo. Agora, se você congrega numa igrejinha pequenininha daquela onde os crentes só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, mas que todo mundo tem o reteté de Jesus, é por isso que o seu rosto está brilhando desse jeito. Ah, pastor, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Me mostra com quem você tem feito amizade e pactos e eu vou dizer até onde você vai chegar. Moisés, perto de Deus, desceu brilhando como Deus. E ele desceu e viu o povo. E ele percebeu que o povo precisava de regras para servirem a Deus. E uma das coisas que Deus falou para Moisés lá em cima foi tudo que está escrito no livro de Levítico. E no livro de Levítico, no livro das leis, estão catalogadas as 613 leis que os judeus precisam executar para herdar o céu. Ainda bem que para nós que somos o povo da última hora, Deus escreveu o Novo Testamento. E nesse Novo Testamento ele trocou as 613 leis por uma só: amai ao próximo como a ti mesmo, e ao Senhor acima de todas as coisas. Ou seja, quando você encontra alguém que tem amor no coração, ele não precisa executar mais as 613 leis. E aquele que tem amor no coração, ele não julga, não apedreja, não oprime e não impede as pessoas de adorarem a Deus. Talvez seja por isso que quando você coloca um DVD meu no seu aparelho de TV, você chora, pula, planta bananeira e glorifica, e vem para cá apaixonado por mim. Por quê, pastor? Porque eu sou apaixonado por Ele. Eu reflito a glória dEle. O reflexo dEle está em mim. A igreja do século XXI, ela é muito parecida com a lua. A lua tem brilho, mas o brilho dela não é próprio. É um brilho que reflete o sol da justiça. E o sol da justiça vai brilhar para nós amanhã de manhã. Alguém pode glorificar a Deus por isso? O menino que organizou o evento, aquele moço que está ali atrás, está ali apertando as mãos e não está nem olhando para cá. Aquele moço bonito ali.
lutador de jiu-jitsu, taekwondo, muay thai. Amo muay thai e já fiz jiu-jitsu um pouquinho. É por isso que de vez em quando, antigamente, eu dava uns golpes de kung fu. E ele me parou no posto e disse: pastor, por que tanta prova, pastor? Eu disse: porque você está fazendo um evento que muda a vida das pessoas. Pastor, mas quem lutou contra mim não foi o diabo, foi o pastor. Tem pastor endemoniado, filho. Tem pastor que perdeu o consenso do céu há muito tempo. Tem pastor que de pastor só tem nome, na verdade não é pastor, é fazendeiro. Porque pastor cuida de ovelha, fazendeiro cuida de rebanho, cabeças de gado. Então ele trata as pessoas de maneira diferente. Eu disse para ele: talvez o evento não dê o resultado que você queria hoje, mas com certeza vidas serão transformadas aqui e a eternidade vai falar o que você investiu aqui. Então eu peço para que você tenha paciência. Não erre o caminho do céu por causa desses perdidos aí. É por isso que Jesus levantou você. Eles não fazem, você faz. E a igreja dá uma salva de palmas a Jesus pela vida dele. Moisés foi levantado no livro de Levítico para ensinar a igreja do Velho Testamento. E um dos ensinamentos que Moisés deu é o que eu vou dar aqui hoje. Pastor, mas isso não era no Velho Testamento? Calma. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso entendimento. E tudo que foi é sombra daquilo que ainda vai ser. Israel não estava no Egito nem em Canaã. Estava onde? Quem aqui já saiu do Egito? Tem gente que não saiu do Egito ainda, vai sair hoje. Jesus vai te salvar hoje. Tem alguém aqui que está indo para Canaã? Mas como a gente não chegou, a gente ainda está onde? Mas olha o seu irmão, qualquer dia desse eu vou embora. E deixa eu te contar um segredo. Se a trombeta tocar hoje à noite e daqui de dentro só 2 ir para Canaã, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Então reage, pelo amor de Deus. Então, como você ainda está no deserto, eu tenho que te dar alguns ensinamentos. E é por isso que alguns líderes não querem que o povo me escute. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade. Esses líderes antigos não querem ver você liberto. Eles querem poder ter o direito de julgar a sua alma e de fazer sentir medo de ir para o inferno. Eles querem que você fique dentro da igreja, custe o que custar. E detalhe, não te dão alimento lá dentro. Por isso que as ovelhas estão morrendo, raquíticas e secas. O capim está seco, a água está suja e barrenta. Daí quando Deus levanta um homem da pá virada igual eu, ele dá um nó na cabeça de todo mundo. Porque eu não sou fruto de uma religião, eu não sou fruto de um clero doente, eu não faço parte de uma convenção machucada, onde só visam o seu próprio umbigo. Eu sou um desses homens e mulheres que Deus vai e pega com a mão e tira de onde não tem condições e coloca em destaque e diz assim: ó, quem levanta ainda sou eu, não é a igreja, não é a religião, sou eu, Senhor, que levanta. E Deus levanta com a unção de uma leoa parida. Unção do quê? Sabe o que é uma leoa parida? O leão canta de rei, mas quem põe comida na mesa do leão é a leoa. Sabiam disso? Porque o leão só é bonito, mas ele não tem agilidade. A leoa tem agilidade. Ela põe o alimento na mesa dela, mas quando ela fica grávida e ela pare a cria dela, ninguém, nem o leão, chega 10 metros perto da cria. Qualquer um que se atrever, ela parte para cima e mata. Ninguém nunca conseguiu matar uma leoa, a não ser alguém armado. Mas nenhum ser vivo dos animais irracionais conseguiu tocar na cria de uma leoa até hoje. Ela sai machucada, mas ela sai com a vitória. Deus me levantou nessa noite com a unção de uma leoa parida. E Ele vai dar essa unção para você quando sair daqui. Pergunte por quê? Porque nessa noite você vai ficar grávido do leão da tribo de Judá. Os sonhos que Ele está plantando dentro de você, você vai começar a gerar eles. E esse ano ainda vai nascer alguns ministérios lindos aqui. E quando Deus fizer nascer e alguém tentar matar os seus filhinhos, não tem demônio que te pare, porque você vai na força de uma leoa parida.
Moisés ensinou. Moisés olhou para o povo, parou o povo na península do Sinai e disse ainda assim: assim diz o Senhor, Levítico 23 e 22: quando cegardes da messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem se inclinareis em terra para colher o fruto caído, para o pobre e para o estrangeiro que vocês vão deixar, porque eu sou o Senhor vosso Deus. A leitura bíblica desse texto na língua portuguesa é uma prova. Pergunte por quê. A língua de Camões é muito rica. A língua portuguesa é uma das línguas mais ricas do mundo. Para você ter uma ideia, a língua inglesa tem 600 e poucos verbetes. A língua brasileira tem 2.400 verbetes, ou seja, 4 por 1. A língua hebraica é infinitamente menor do que a nossa, porque são símbolos. Então, qualquer vez que alguém vai traduzir algum texto para a nossa língua, a pessoa se perde, porque para cada palavra em outro idioma, na língua portuguesa chega a ter 10 significados. E como o povo de antigamente era mais apurado, traduziram a Bíblia de um jeito que a gente não entende nada. Olha o que eu li aí: quando cegardes da messe da vossa terra. Traduz para mim: não rebuscareis os cantos do vosso campo. Parece poema. Só Rui Barbosa para interpretar isso aqui. Então, como eu sou um menino atrevido, e essa cabeça gigante aqui não é só uma ornamentação, eu estudei um bocado. E pega aí a revelação: quando cegardes da messe da vossa terra. Traduzindo no português que todo mundo entende: quando vocês forem colher o que plantaram, diz o Senhor, primeiro, não rebuscareis os cantos do vosso campo. Traduzindo, não é para forçar o nascimento de um fruto verde. Segundo, diz Moisés, não é para se inclinar em terra e colher o fruto caído. Traduzindo no português que todo mundo entende, não é para se agachar no chão e pegar um fruto podre. E o Senhor explica: o fruto verde da árvore e o fruto podre no chão já tem dono. É o pobre e o estrangeiro. Me sobe uma arrepio no corpo só de entender isso. O Senhor está dizendo assim: ó, o meu povo, no meio do deserto, quando plantar, primeiro, não é para ficar correndo atrás de fruto que não está em tempo de nascer. Não é para ficar desesperado e pegar um fruto verde para botar ele para madurar para o dia de amanhã, porque o meu nome é Jeová Jiré. Eu providencio para cada dia o seu sustento. Segundo, o Senhor está dizendo, não é para se inclinar em terra e pegar o fruto podre. Pergunte por quê? Porque os meus filhos não comem nada podre nem nada de resto, só comem o do dia, o que é bom, que tem sabor, o que faz sentido. Aí vem uma revelação mais forte. Pergunte qual? O Senhor está dizendo, o fruto verde, o podre, é para o pobre. Ele está dizendo, no meio do meu povo não existe pobres. Não, você não entendeu, eu vou repetir. No meio do meu povo não existe ninguém pobre. E se você é um dos tais, comece a reavaliar a sua fé e o seu cristianismo. Comece a ver se você tem executado e exercido a lei de Deus. Se você tem vivido das promessas e executado tudo que está estabelecido. Porque o problema do século XXI é que os crentes querem só os direitos deles, mas todo direito está alienado aos deveres. Você só recebe o direito se você praticar o dever. Se você executar a lei, você recebe o presente da lei. Olha o que eu vou dizer, é uma frase para você nunca mais esquecer. A Bíblia Sagrada, eu li ela inteira. A primeira vez eu tinha 9 anos de idade. Eu li ela, mas não era essa aqui, era a Bíblia Ave Maria, que eu era coroinha na igreja católica. Ela tinha 7 livros a mais. E desde menina ela me despertou muito conhecimento. Hoje eu já li a Bíblia mais de 25 vezes. E um dia eu cataloguei as promessas que tinham nela. Eu ia riscando, eu ia enumerando. Quando eu terminei ela, procurando promessas, eu me emocionei. A Bíblia inteira contém mais de 32.000 promessas. Não entendeu? Eu vou repetir. A Bíblia que você carrega aí
tem 32 mil promessas. Só para te deixar mais feliz, sabe quantas classes de pecado tem na Bíblia para te acusar e te jogar no inferno? 700. Sabe quantas promessas tem para você ser feliz, ir para o céu de cabeça para baixo, de cabeça em cima? 32 mil. O diabo pode apontar o dedo 700 vezes para te jogar no inferno. Levanta Jesus e aponta 32 mil vezes e você vai para o céu. Dessas 32 mil promessas, 8 mil promessas é só sobre perdão de pecado. Ou seja, só vai sair daqui com a consciência doendo, pensando que é pior e mais sujo do que o verme do carrapato, aquele que não conhece o poder da palavra. Se você entrou aqui dentro arrastado por um demônio que só te acusa, e porque você é fraco, e porque você tem defeitos, a religião diz que você nunca vai poder ser nada, nunca vai poder ser ninguém. Se você foi uma dessas pessoas infelizes no casamento e se divorciou, e a sua igreja diz que você não pode nem chegar perto da tumba, muito menos perto do altar. Se você é uma pessoa que passou por problemas, uma moça que abortou um bebê, e por isso a igreja te chama de assassina. Se você é uma pessoa que caiu em adultério, ou caiu em prostituição, ou caiu em fornicação, e a igreja diz que você não pode ir a lugar nenhum, saia daquela igreja. Porque igreja não é uma casa de acusar. Igreja é lugar do pecador entrar enlameado, sujo, mais negro do que o petróleo. E é lugar que na mesma noite ele sair mais alto do que a neve. Porque se lá nessa igreja não tem, aqui nessa noite tem o sangue de Jesus Cristo que purifica o homem de todo pecado. Até quando os homens vão se sentir donos das almas? Me responda. E pior nisso, até quando você, ser humano inteligente, imagem e semelhança de Deus, vai deixar o diabo e esses outros seres te humilharem? Foi Oséias que gritou: o meu povo erra por não conhecer a palavra. O meu povo erra por falta de conhecimento. Sabe o que a nossa igreja fez durante séculos? E eu vou dizer a minha, sabe o que a Assembleia de Deus fez por dezenas de anos? Uma lavagem cerebral na cabeça do povo. Fizeram muita coisa boa, mas fizeram 1 milhão de coisas ruins. É a maior igreja do Brasil, mas poderia ser a maior igreja do mundo. Porque tenho eu de amigos que estão no inferno porque deixaram a barba crescer. Meninas da minha época da mocidade que foram excluídas porque rapavam as pernas. Gente que foi expulso do ministério porque comprou uma televisão. Irmãs que perderam o ministério porque cortaram as pontas do cabelo. E outras pessoas mais que eu não vou catalogar aqui porque isso me dá vergonha. E a mesma igreja hoje, no século XXI, não tem coragem de ir para o púlpito e o pastor pedir pelo menos perdão e dizer: nós ensinamos vocês errados. Eles não ensinam, mas a família deles todas praticam. E de repente não pratica lá no púlpito perto de você. Mas pega o carro na hora e vá atrás do seu pastor quando ele sair de férias. Vá atrás dele em Ubatuba, ou seja qual casa de praia for, e você vai pegar aquele general barrigudo, porque a barriga parece um cemitério de frango, com um shortão pelo meio da cintura, assistindo televisão, e olha lá se não estiver bebendo uma cervejinha. O evangelho pregado é esse: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu sou assembleano. A Assembleia de Deus quer me vomitar, mas pela Constituição do Brasil não pode me excluir porque eu não estou em pecado. Mas eles querem me tirar de qualquer maneira e eu não saio, porque eu amo o meu povo. E eu sei que a minha vida é um exemplo para a juventude que está chegando. Eu não vou mentir para as minhas filhas, eu não vou mentir para essa juventude que se espelha em mim e falar para eles que a salvação está no cabelo, que a unção está no paletó, ou que a glória de Deus está por você nunca colocar um short, ou por você dormir só de pijama que vai dar conta dos 3 ao alto da cabeça. A nossa igreja passou dezenas de anos pregando um céu comprado pela aparência. E a mesma igreja hoje se contorce, porque sabe que é culpado de 1 milhão de almas que terem ido para o inferno. Eu estava na Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Eu era garoto, aspirando o episcopado.
diácono. Me deixaram entrar porque alguém disse que eu era presbítero, era uma reunião fechada. E eu sentei lá de terno e gravata, e eu vi um velho pastor subir ao púlpito chorando. E quando deram o microfone para ele, ele disse assim: hoje eu quero pregar para os jovens, porque os velhos são como eu, não tem conserto. E ele disse: ele falou o nome dele, que eu vou poupar porque ele já dorme no Senhor. E ele começou a dizer o que ele fazia: escritor da CPAD, articulista do Mensageiro da Paz, pastor de dezenas de igrejas no estado de São Paulo e de diversos campos gigantescos, filhos que são políticos, filhas que são esposos de pastores. E falou o nome dele de novo, começou a chorar. Não dura uma noite. Há anos preciso de remédio para dormir. Ele disse: porque toda vez que eu viro para a esquerda, eu vejo vultos, eu vejo o rosto de homens e mulheres que eu joguei no inferno. Eu olho para a direita e vejo o rosto de homens e mulheres que eu peguei no culto de terça-feira, a fichinha deles, e aprovei a exclusão. E eu não durmo porque eu descobri que não fui eu que morri na cruz por eles. E o velho lavou a alma, quase deu um alvoroço naquele dia. Ninguém tinha coragem de falar com ele porque era um homem muito respeitado. Dias depois ele morreu, porque ele pagou a penitência pelos pecados dele. Na noite de hoje, Jesus te trouxe aqui para te dizer que você não tem que viver comendo fruto podre, que você não tem que ficar forçando um fruto verde. Ele me trouxe aqui para te dizer que o melhor da terra Ele preparou para você e para a sua família. Eu sinto os olhos de Deus sobre este ginásio. E eu imagino Jesus se levantando do trono e descendo aqui nesse ginásio agora. E Ele caminhando entre essas cadeiras e fileiras, como Ele fez em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2, andando no meio dos castiçais, vendo se os castiçais ainda têm fogo. Os nossos castiçais têm brilho, mas há muito tempo não tem fogo, porque o fogo aceso no castiçal, ele vem pelo azeite batido, ou seja, ele vem pela presença do Espírito Santo. E ultimamente nós temos de tudo menos o Espírito Santo. E você acha que eu estou mentindo? Lembre do último culto normal da sua igreja. Lembre da fadiga que você tinha de ir embora, do ambiente desconfortável que você estava. Porque deve ser horrível entrar numa igreja sabendo tudo o que vai acontecer. Pastor, o senhor está falando de dom de revelação? Não, eu estou falando de mesmice. De você saber que todo culto que você vai é tudo a mesma porcaria. Com todo respeito da palavra, Senhor. Todo culto que você vai é a mesma pessoa que fala, é a mesma pessoa que canta, e a mesma pessoa que canta, canta sempre a mesma música, e a mesma pessoa que prega, prega sempre a mesma coisa. Na hora da oferta é a mesma pessoa que ora, é o mesmo diácono que vai lá com aquela salva parecendo o gorro do Saci Pererê na sua cara, querendo seu dinheiro, com aquela cara feia. É o mesmo menino da irmã, com o nariz sujo, atormentando o culto. É a mesma coisa todo dia. E aí você olha para dentro e diz assim: eu estou esfriando na fé, porque eu estou com mais vontade de ficar em casa para assistir o Big Brother, o Fantástico, a novela das 8, do que de ir para o culto. Não, não é você que esfria. É a fé que te apresentaram que está fria. Com toda a sua fraqueza, você ainda está lutando. Agora eu vou te dar um conselho. Não é conselho de pastor, é conselho de profeta. A próxima vez o seu culto, avalie o ambiente. Procure Jesus no culto. Procure o Espírito Santo na igreja. Se você perceber que ele não está lá, ora para ele mudar o ambiente. Convida ele. Se você perceber que ele não vem, cai fora. Escapa por tua vida. Não morra como a maioria desses crentes antigos estão morrendo, só com carcaça de igreja. Parece uma folha seca de outono.
mas não têm mais vida, não são flexíveis. Se você apertar eles um pouquinho, eles se quebram inteiros, tão secos que estão. Não conta para ninguém. Estamos perdendo para padres. Nenhuma vez você ligou a televisão e viu um padre pregando lá na Canção Nova e disse: meu Deus, ele prega mais que o meu pastor. Quer saber o segredo daqueles padres? Quem quer? Eu tenho o segredo deles, querem saber? Eu descobri esse ano na Expo Cristã aqui em São Paulo, lá no meu stand. Eu estava no meu stand e chegou uma comitiva de 14 padres e compraram todos os meus DVDs. E um deles teve coragem de dizer: pastor, ora por nós. Eu disse: por quê? Nós somos padres da Canção Nova. E vocês estão comprando meus DVDs por quê? O senhor tem sido nosso professor nos últimos 5 anos. Como é que é? Nós pegamos as suas mensagens, estudamos em grupo, dissecamos ela, e uma mensagem sua, como o senhor fala muito rápido e tem muito conhecimento, a gente faz 5, 6 pregações. O senhor tem sido nosso professor. Quando ele saiu, eu tive uma crise de riso. Eu disse: Jesus, a minha igreja quer me expulsar e os padres querem me arrastar para lá. E até foi muito glória a Deus, porque meu Jesus é assim. Quando o homem fecha uma porta aqui, ele abre 1 milhão de portas do outro lado. Jesus quer escolher aqui nessa noite. Não é gente com muito conhecimento, não é gente com muitos talentos. Ele só está procurando meia dúzia de gente doida. Ele quer encontrar aqui meia dúzia de malucos, de gente desequilibrada, daqueles. Ele quer encontrar aqui alguém que não fique questionando, alguém que deixe um pouquinho a razão de lado e deixa a emoção aflorar. Você nunca percebeu que essas igrejas, quanto mais velhas ficam, eles tentam mais ensinar: você não pode ser emotivo, não pode ir no grito daquele pregador, porque ele é um manipulador de corações e mentes. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem que os cultos sejam congregados por robôs. Porque o robô, você aperta o robô, diz: fica em pé, ele fica, senta, ele senta, vira para a esquerda, vira para a direita, ele vira. Eles não querem humanos, porque ser humano dá trabalho. Ser humano tem problemas e precisa ser apacentado. Mas quando ele está curado, ele mostra os talentos que ele tem e Jesus usa. Mas eles têm medo de Jesus levantar você. Pergunta por quê? Eles sabem que o ministério deles já foi há muito tempo. Mas querendo eles ou não, aquele que te chamou, me trouxe hoje aqui só para sacramentar. Vai haver um rebuliço na sua vida depois disso aqui. Deus vai te levantar e vai te colocar numa disposição tão alta. Deus vai te dar tanto, mais tanto, mais tanto, que aqueles que todos os dias apostam na sua morte vão ter que envelhecer vendo você ficar vivo. Eu profetizo em nome de Jesus que toda cova feita para você, os coveiros vão ser sepultados antes. Os que foram convidados para a sepultura serão sepultados antes. E você vai estar lá jogando uma rosa lá dentro, dizendo: me perdoe, eu nasci para ser um vitorioso em Cristo Jesus. Hoje me apedreja, mas se algum dia eu chegar a morrer antes da volta de Jesus, você ainda estiver vivo, você vai ver alguém escrever um livro e me colocar como um herói da fé, porque a nossa igreja só reconhece mortos. O cristianismo é a religião dos heróis que morreram, porque nenhum herói vivo presta. John Wesley, quando estava vivo, foi chamado de feiticeiro, porque ele orava e o povo caiu no chão. Pai do metodismo. Mas depois de morto tem uma página inteira no livro Heróis da Fé. Semana retrasada eu preguei no encontro de igrejas cristãs na Suíça e subi no palco onde deveria ter subido naquele dia João Calvino, mas era a comemoração do grande reformador.
Eu fui representando o Brasil e preguei para uma multidão de homens e mulheres no lugar onde João Calvino deveria pregar. Quando você estuda o calvinismo, João Calvino foi expulso do seu país. Os franceses queriam matá-lo, porque a mente dele era muito avançada para os seus dias. Mas depois de morto, são as suas teologias que absorvem a Igreja Batista, Presbiteriana, o Metodismo e até uma linha das Assembleias de Deus. Martinho Lutero foi o pai de 100 mil valdenses mortos, porque por causa da reforma dele mataram 100 mil pessoas corajosas. Hoje é ovacionado. Quando eu estava olhando aqui para vocês, enquanto eu estava aqui atrás, eu disse: Deus, por que o Senhor me deu um público tão pequeno nessa noite? Se eu prego todo dia para 50, 60, 70 mil pessoas, esses pés aqui pregaram em mais de 60 países do mundo. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo agora, mas Deus me arrastou aqui para Amparo. Eu perguntei: por que o Senhor me trouxe aqui? O Senhor disse: porque essa noite não é um congresso de igrejas. Eu disse: é o quê? O Senhor me disse: é uma reunião de avivalistas. Se você soubesse o que Deus vai fazer na sua vida depois dessa noite, você não estava mais me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Se você soubesse onde Deus vai construir a sua história, você não estaria aí com essa boca travada. Segura essa boca de aço, essa língua de ferro, esse peixe de concreto. Deus vai levantar a sua vida e a sua história. Quem concorda comigo, solta o grito. Seus inimigos terão que sentar no chão e verem Deus te exaltar. Você e sua casa estarão sentados em uma mesa ao redor dela, toda cheia, farta, antes do dia 31 de dezembro desse ano. Você vai fazer as vezes de líder ou líder da casa, vai levantar um copo de Coca-Cola bem alto, porque a gente não bebe cachaça. E com os olhos lacrimejando vai dizer: bem que o profeta disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nessa noite eu vim pregar para homens e mulheres que estão insatisfeitos, para pastores que estão cansados de pouca coisa, gente que está cansado de todo dia ter que pegar um fruto verde, colocar dentro do fogão, amarrado com um saco para amadurecer no dia seguinte. E o pior da fruta amadurecida, a força, é que ela mantém a aparência de fruta boa, mas o doce dela é aguado. Não se assuste com essas igrejas que parecem que são grandes e poderosas. São frutos bonitos, mas aguados. Não tem mais vida. O nome daquela igreja vale mais do que o nome de Jesus. Porque falam de Jesus todo dia, ninguém compra briga. Fale mal da placa da igreja para você ver, todo mundo quer matar alguém. E aqueles que fazem parte de um grande núcleo como esse é obrigado a se curvar diante de tudo que os homens querem. Porque se não se curvar, nunca vão chegar ao episcopado. Idiotas são os que pensam assim. Com todo respeito, otário é o ser humano que se curva diante de mentiras e baboseiras, alegando que se ele não ler a cartilha daquele lugar, ele nunca será chamado. Você esqueceu que quem unge o homem não é um homem? Eu vou repetir: homem não consagra ninguém. O máximo que o homem faz é confirmar a consagração quando ele é de Deus. Porque quando ele está desviado, o primeiro que ele vê na frente, ele quer jogar o óleo na cabeça. E aí Deus vai dizer: ei, Samuel, não é esse aí.
de rei, tem postura de rei, tem altura de rei. E o Senhor diz: mas não tem coração de rei. Eu imagino o Senhor tentando falar: Senhor, mas eu não enxergo o coração. O Senhor dizendo: por isso que não é você que consagra, sou eu. Ele enxerga o coração. Pastor, mas tiraram o ministério que Deus me deu. Pare de falar mentiras, isso é uma heresia. Dá para nascer um macho que tira aquilo que Deus dá. Eu vou repetir: dá para nascer um macho na terra, um demônio do inferno, ou um anjo do céu, capaz de tirar aquilo que Deus te deu. E se tiraram é porque Deus não tinha te dado. E se você se sentiu um ex, é porque você nunca foi. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquíni. Ah, que povo fofo. É simples. Porque existe ex-jogador de bola, existe ex-político, existe ex-empresário, ex-professor, mas não existe ex-ungido. Eu vou repetir: não existe ex-ungido. Porque a palavra do Senhor diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que faço. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que, se acreditarem no que eu estou falando, não vão voltar para casa como homem e mulher, vai voltar para casa com brasas de fogo tiradas do altar de Deus. Tem alguém aqui que quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Eu recebo todos os dias uma quantia incontável de e-mails. Meu site, Por Misericórdia Divina, é o segundo site de religião no Brasil. Ganhamos o selo do IBEST, 9.800.000 visitas. Até o padre Marcelo Rossi perdeu para mim, dá glória a Deus aí. Até o pessoal do Diante do Trono me ligou: o que tem no seu site? O seu site bateu até o nosso. Eu disse: porque tem um maluquinho de Jesus aqui. Então eu recebo milhares de e-mails, mas a maioria deles parece escrito por uma pessoa só, porque a pergunta é sempre a mesma: como é que faz para chegar onde o Senhor chegou? E a resposta já está até salva lá no computador: é só passar por onde eu passei. Se passar por onde eu passei, você chegará onde eu cheguei. Se aguentar o que eu aguentei, Deus fará com você o que fez comigo. O meu talento nunca foi pregar. Eu me meti a cantar agora. Até vendi 100.000 cópias do primeiro disco. Pastor, por que o senhor vendeu tanto? Uai, é porque tudo que eu ponho a mão, ele abençoa. Eu tenho a unção de Jacó. Eu posso criar o tipo de ovelha que for, e o meu sogro pode morrer de inveja de mim. Você lembra da história de Jacó? Ele estava criando vacas brancas e deu uma criação tão grande que ele ficou rico. Aí o sogro dele tirou as vacas brancas, aprendeu, botou um monte de vaquinha lilás, botou um monte de animal, quadrúpede, tudo colorido, tudo manchado. A Bíblia diz que Jacó pegava e colocava o bichinho para olhar um negócio, uma mancha branca, um pedaço de madeira branca, o bichinho comia e olhava, daqui a pouco a cria nascia branca. Aí o sogro dele revoltou e disse: não, agora só vai ser seu que nascer malhado. E só colocou um monte de ovelha branca para ele cuidar. Você pegou um pano listrado e botou na frente das ovelhas, elas queriam comer. E elas olhavam, comendo, comia da cria, dava cria tudo malhado. É a unção de Abraão. Abraão olhou para Ló e disse: pode escolher para onde você quer ir. Só tinha dois caminhos: a planície e o vale. No meio do alto de uma montanha, um vale. E Ló disse: mas é claro que vou escolher a planície. E Abraão disse: escolhe, porque comigo, Ló, onde eu for, Deus vai comigo. Ló na planície teve que sair correndo, perdeu tudo, até a mulher. Abraão, no meio da montanha, foi chamado de pai de nações. Eu profetizo que esta unção vai cair sobre a sua vida hoje. Todo lugar que você colocar a sua mão, abençoado será. A planta do seu pé, aquele lugar será seu para nós.
Agora aguenta o tranco, porque vão te bater demais, vão te espancar, vão te caluniar, porque a arma do covarde é a calúnia. A arma do ser humano que não vale nada é falar do outro. Mas o que fala de mim, eu tenho pena, porque ele queria ser eu e não consegue. Consegue entender isso? É a mesma coisa com você. Quem fala de você é porque morre de inveja de você. Agora, cá para nós, você vai parar para dar ouvido a derrotados? Ah, pastor, mais o quê? Não são eles que pagam as suas contas, não são eles que te visitam quando você está doente, não são eles que vão te ungir nessa noite. Entre Deus e o homem, fique com Deus. Entre o Espírito Santo que te deu essa chamada e a promessa perdida da sua igreja, fique com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que hoje ele vai cumprir as promessas que você tem feito na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Para encerrar, o templo de Deus do Velho Testamento tinha 4 ambientes: 3 internos e 1 externo. O externo era feito por degraus, alpendres. Foi num desses que Ana se ajoelhou e chorou, porque a mulher não podia entrar dentro do templo. Os outros 3 eram internos. O primeiro era o átrio, onde ficava a pia de bronze, e os levitas que cantavam, os escribas e os que adoravam. O segundo lugar era o lugar santo, onde ficava só sacerdotes. A mesa do pão da proposição, o candelabro, a mesa do altar, do incenso. O véu do templo separava todo esse ambiente. E tinha o último lugar, que era um santo. Qual era o nome dele? Vai mais forte. Era o Santo dos Santos. Só podia trabalhar no templo ou andar perto do templo quem era levita. Os outros, para chegar no templo, tinham que chegar com um presente, uma oferta. Mas o levita podia entrar de mão limpa. Havia 4 grupos de levitas, pergunte quais eram. Primeiro eram aqueles que tinham a bênção de ter nascido levita, mas que nunca sonharam em entrar no templo. Esses podiam andar em cima dos alpendres e da escadaria. Era uma honra, porque nem toda a tribo de Israel podia, mas eles podiam. Mas tinha a segunda tribo, a segunda parte dos levitas. Esses se cansaram de andar no alpendre e eles queriam entrar no átrio. Só que para chegar no átrio eles tinham que estudar muito, só com 18 anos. E aos 18 anos então eles se envolviam e ficavam no átrio. E os que estavam no átrio, alguns sonhavam em entrar no lugar santo. Só que para entrar no lugar santo tinha que estudar muito para se tornar sacerdote. E só aos 30 anos de idade, ou aos 35, melhor dizendo, é que eles conseguiam isso. Aos 35 anos de idade eles entravam lá dentro. Quando eles entravam dentro do lugar santo, o sonho deles era saber o que tinha atrás do véu do templo, que era o Santo dos Santos. Mas o Santo dos Santos só podiam entrar quando tinham 45 anos. Então era uma espera e era uma luta. Agora escute: milhares de levitas subiram ao alpendre. Apenas algumas centenas entravam no átrio. Só algumas dezenas viravam sacerdote no lugar santo. E de todos esses milhares, só um entrava no Santo do Santo. Compreendeu a dificuldade? É por isso que existem milhares de membros, centenas de ajudantes e auxiliares, dezenas de pastores, mas de vez em quando, numa geração, só se levanta um profeta. A minha pergunta para você hoje é essa: até onde você quer ir?
Eu vim treinar você nessa noite. Até onde você quer ir? Pastor, eu não quero comunicação, eu quero cristianismo light. Fique do jeito que você está. Eu vou para o céu, pastor? Creio que sim. Porque o céu não é por briga, nem por trabalho. A salvação é pela fé. Então você pode ser um dos milhares que vão chegar sempre no alpendre, mas você nunca vai saber o gosto que tem de você chegar no átrio. Pastor, eu quero ir no átrio. Então comece a se preparar, porque o seu lombo vai arder. Vão te espancar. Pastor, eu aguento o tranco. Pastor, mas eu quero ser um sacerdote, quero ir no lugar santo. Se prepare para ver o seu nome ser colocado na boca de cachorro, como se fosse osso. Porque vão desgraçar o seu nome e o nome da sua família. Porque o que não custa nada não vale nada. Agora quer chegar no Santo dos Santos? O preço é mais alto. Eu sepultei um filho. Eu coloquei o meu filho dentro de um caixão, porque eu não tinha plano de saúde, porque eu fechei a faculdade de Direito e toda a carteira assinada, eu tinha o melhor plano de saúde do país para acreditar na minha chamada. E o dia que eu coloquei meu filho dentro do caixãozinho dele, o diabo falou no meu ouvido: vale a pena? E Deus me perguntou: quer continuar? Eu fui um louco. Eu disse que queria. E eu só tenho sofrido nessa vida. Eu só tenho um momento de alegria. É quando eu pego o microfone para pregar. Tirando isso, é todo dia vendo a família sofrer. Vendo os filhos chegarem da escola com o rostinho inchado de chorar, porque na escola todo mundo diz que o filho do pastor é filho de bandido que rouba. Você vê que uma pessoa que tem nome, que tem fama, todo mundo tem que falar dela. Só nessa desgraça de Orkut, tem mais de 200 comunidades feitas para mim. Tem uma que tem 90 mil pessoas, uma só. A soma das 200 dão quase 500 mil pessoas que passam o dia inteiro falando de mim. Graças a Deus tem gente que fala coisa boa. Mas os que não sabem de nada são fofoqueiros. Você sabe que você tem que pegar a sua esposa e levar ela para um psicólogo? Sabe que você tem uma filha de 12 anos e saber que você tem que gastar com ela porque ela está em depressão? E tudo por causa de uma chamada divina. Eu nunca vi um pastor dessa cidade aqui, o assembleano. Eu queria encontrar ele uma hora para ver se ele tem coragem de falar comigo. O menino que fez o evento disse que onde ele foi, o pastor foi atrás falando mal de mim e me caluniando. Eu não sei se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, pobre, se ele é gordo ou se ele é magro. Mas ele pensa que tem intimidade e sai falando de mim. Eu só estou te dando um exemplo, igual a esse tem 1 milhão de outros. Você quer isso para a sua vida? Vai, Abraão. Quer ser pai de uma nação? Me dá Isaac. Banda, quer gravar o CD? Já tem gravado? Querem explodir? Querem chegar no nível de Rio Sul? Estão preparados? Está preparado para ser caminhado? Está preparado, moça, para ver a família virar as costas para você? Quer ser pastor da maior igreja da cidade? Será que você aguenta? Quer ver o cristianismo voltar a ser cristianismo como na Bíblia? Está preparado para sofrer o que eles sofreram? O melhor da terra só é dado para quem tem coragem. Semana
Semana passada eu fui entrevistado num programa e a pessoa sabia de todas as minhas lutas e dores e me fez chorar, me emocionei. Aí alguém perguntou para mim assim: vale a pena? Eu abaixei minha cabeça, lembrei de tudo que eu já vi, de milhares de pessoas que eu nunca vi o rosto, mas que foram salvas por causa de uma pregação. Alguém aqui já assistiu o DVD? Alguém já chorou na frente da parede? Teve alguém que estava fraco, se fortalecendo? É por causa disso que eu olhei para o repórter e disse: faria tudo de novo, porque eu nasci para isso. Não sou pobre, não sou estrangeiro, sou escolhido por Deus como você é. De pé, com uma linda salva de palmas, por favor. Banda, toca para mim Marca da Promessa. Só homem e mulher que está cansado de uma religião fria, vazia. Só gente que está sendo perseguida e já não está aguentando mais e quer que Deus entre com providência. Só pessoas que têm uma chamada. Glória a Deus, eu acredito na sua chamada. Solte a mão do irmão, pegue ele pelo braço. Meu Deus, eu oro
e lutaram contra a minha vida, contra a minha família. Eu ordeno a palma da minha mão. Veja só. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Quando você terminar de pisar em cima, obrigado aí, solta, deixa a música de número 11 preparada, mas só solta quando eu falar. Fica do lado dele. Quando eu contar 3, você vai jogar no chão, vai pisar em cima. E no ato profético, você vai encontrar 12 pessoas. Não é uma, não são 2. Quantas? Você vai abraçar essas 12 pessoas, vai gastar um tempinho com elas, vai profetizar no ouvido dela e vai dizer: você é filho. Aleluia. Sendo filho, você tem que aguentar, porque possa ser que você perca quase tudo, mas Deus permanecerá do seu lado. Você vai atravessar o mar, o rio, tudo que tiver que atravessar. Deus te deu esse poder. Amém? E o segundo negócio, depois de abraçar essas 12 pessoas, fique comigo, porque eu tenho outro ato profético. Se alguém se atrever a sair por aquela porta antes da bênção apostólica, eu vou orar para ter uma diarreia. Não tem limosete que resolva. Quando eu falar 2,5, o senhor solta de música. Tomara que o som entra aqui. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família será agraciada com essa graça. 2, uma amiga minha gravou uma música, para mim é um poema, e o poema diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de 2,5. A sua cidade vai pegar fogo. 3, joga no chão e pisa no céu. Abraça 12 pessoas. Cadê a música, pelo amor de Deus? Põe o som aqui dentro. Sou filho de Deus. Minha vida no teu altar, com ela sempre a sempre, ressuscitar meu Senhor. A banda continua tocando essa música depois, se der. Hoje eu vou fechar os seus olhos, entregar minha vida no teu altar. Eu vi o CD pelo amor de Deus. Foi sempre, sempre ressuscitar meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me tomar pra sei que tem um modo, sou de vida, então me faz pequena. O Senhor crescer em mim, se quiser levar, leva Jesus comigo, onde levar. Venho de tantas mãos, mas deixei apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou, e dá poder de vir, porque está na hora de eu andar sobre as águas. E dá poder de vir, porque está na hora de eu viver a multiplicação. E dá poder de vir, porque eu necessito da sua cura. E dá poder
se eu penso que eu tenho que pagar, onde me toma pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro divino, então me faz pequeno o Senhor crescer em mim. Se quiser levar, leva Jesus que eu tenho, pode levar. Não venho de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Grita! E me curou, me namorei de filho, porque está na hora de levantar essa minha sábado. Me namorei de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me namorei de filho, porque eu necessito da sua cura. Me namorei de filho, e faz descer sobre mim a virtude, mãos e esse mundo. Me namorei de filho, recebe essa autoridade sobre a sua família, sobre a sua casa. Me namorei de filho, porque está na hora de viver a multiplicação. Me namorei de filho, porque eu necessito da sua cura. Me namorei de filho, você souber a virtude do Altíssimo. Só quem é filho dê uma salva de palmas. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e pular? Puxa a barriga, escuta. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Prepara a música de número 13. Diz assim o seu irmão: eu cansei. Diga, eu cansei de melancolia. Diga, eu quero um cristianismo com verdade. Diga, eu quero de volta tudo que me roubaram. Olhe para mim, você sabia que a igreja foi roubada? Quando eu era menino, me proibiram de ir na praia. E o meu pastor dizia que a praia era do diabo. O diabo não tem nem a chave da casa dele, que é o inferno. Jesus ressuscitou e tomou a chave dele. Mas como os nossos pais têm unção profética, o diabo disse que a praia era dele. Sabe o que o diabo fez? Foi lá para a praia e mudou para lá. Hoje a gente não pode ir lá, porque é um mantra. Quando eu era menino, os meus pastores não me deixavam assistir televisão. Pergunte por quê? Porque a televisão tinha dono. Era do diabo. O diabo emocionado, tomando sol lá em Copacabana, arrastou uma televisão para frente dele. Obrigado, Deus. Além de ser dono das praias, eu posso assistir televisão. Hoje eu, com um programa na televisão, sou humilhado. O mesmo programa que para qualquer empresário custaria 50 mil, para mim custa 200 mil. O dono da emissora diz porque é uma vergonha ter um pastor no canal dele, então ele só quer dinheiro. Porque os meus pais falaram que a televisão era do diabo. Tudo que é bom a gente dá para o inferno. A gente não pode dançar, nossos filhos não podem dançar, porque tudo é do diabo. E aí, quando um jovem adolescente atinge a idade de 15 anos, ele sai para o mundo. E o que tem de mãe chorando aqui hoje, meu filho está nas drogas, é a culpa é sua. Porque a senhora oprimiu. Não, pastor, eu ensinei, não oprimiu. Lembra? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Freud explica na psicologia que uma criança normal, ela escuta 50 mil vezes a palavra não, de 0 a 7 anos de idade. Isso inibe a criança de desenvolver o seu intelecto. Mas existe um grupo de crianças que não são normais, os nossos filhos. Filho de crente. Filho de crente não escuta 50 mil, ele escuta 100 mil vezes. É por isso que você não vê, raramente você vai ver um dos nossos filhos terminar a universidade, raramente você vai ver um crente milionário, raramente você vai ver um crente chegando no alto escalão da política, raramente você vai encontrar os nossos filhos estudando e sendo pessoas reconhecidas na sociedade. Porque tudo é opressor dentro da igreja. É contra isso que eu luto. E eu queria que Deus me desse aqui hoje pelo menos uns 10 discípulos desse, só para a gente colocar esse estado de cabeça para baixo. Eu profetizo
que o nosso país terá um presidente evangélico. E não vai demorar. E se ninguém se candidatar, eu me candidato. Amém por isso? Nem os nossos pais, assim, crente não se mete em política, porque a política é do... É por isso que lá em Brasília, do ladinho dela tem o Vale do Amanhecer. As piores religiões do mundo se instalaram do lado de Brasília, porque os nossos pais falaram que a religião é do diabo. E é por isso que o nosso país, nada nele parece funcionar. Vamos resgatar o que é nosso. Eu quero uma restituição. Quem quer uma restituição?